Oi, pessoal do terceiro ano, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham gostado da aula de comunidades quilombolas de ontem. Hoje a gente vai continuar aí nossa aprendizagem de ciências um pouco. Na última aula, a gente precisou observar, fazer um experimento, lembra, sobre como a água, a permeabilidade da água dentro do solo, né? Dentro das várias tipos de solo. Mas hoje a gente vai abrir lá na página 52. Na página 52 do nosso livro, a gente vai ver um pouquinho sobre como acontece a formação do solo. Quando a gente entrou no capítulo sobre estudando essa parte da superfície do solo, a gente viu um videozinho da Embrapa que explicava que o clima, os ventos, tudo colabora para a formação do solo. Então, o solo ele sofre um processo de decomposição desde quando ele é uma rocha, uma montanha. Aí vem o vento, vem a chuva. Essa chuva ela cai diretamente no solo, o solo recebe essa chuva, ele vai se decompondo, vai recebendo micro-organismos, eles vão morrendo e gerando nutrientes para o solo, morrendo e gerando nutrientes. E aí o solo vai ficando forte, 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 e onde ele fica disponível ali, recebendo os animais que acabam morrendo, que deixam o solo nutritivo, e as plantas vão crescendo nesse solo. Então a gente vai ler um pouquinho sobre esse processo mais explicadinho nessa página 52 do nosso livro. Vamos lá? Formação do solo. Você estudou que existem diferentes tipos de solo, os quais apresentam características variadas. Mas afinal, como que se formam os solos? Ao longo de milhões de anos, a ação do vento e da água, da chuva, as mudanças da temperatura e outros fatores vem provocando o desgaste da superfície das rochas, quebrando-as em partes cada vez menores chamadas fragmentos. Então, olha lá, a gente tem aqui a rocha, aí essa rocha está sendo modificada pelo clima, que é a chuva. Estão vendo que ela já começa a se fragmentar. Ela recebe a chuva, o solo vai se fragmentando, né? A chuva vai ficando densa, densa, e ele vai se fragmentando. Aí, assim que chove, faz o vento e volta o vento, e aí chove de novo e faz calor, o solo e as rochas, elas vão se fragmentando em cada vez mais porções menores, elas ficam menores, menores, e vão virando aqui, ó, como se fosse a terra, né? Que aí a gente estudou que existem vários tipos de solo, de areia, né? De terras. E aí ele se decompôs até chegar nesse ponto onde começou a se criar uma nova camada para que as plantas pudessem sobreviver. E aqui nesse quadrinho azul, ela acompanha a leitura no livro. O solo é a camada da superfície terrestre popularmente chamada de chão ou terra. É sobre o solo que caminhamos, plantamos e construímos residências, por exemplo. Então, o solo é isso onde a gente pisa, a gente planta, a gente constrói. Tá? O subsolo é a camada da superfície da Terra localizada logo abaixo do solo. Então, a gente tem o solo, onde a gente pisa, e se a gente fizer um buraco, 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 a gente vai chegar no subsolo, que é logo abaixo do solo. Tem a parte de cima, você cavando um pouquinho, você vai chegar no subsolo. Esses fragmentos de rocha se misturam à água, ao ar, aos seres vivos e aos restos animais e vegetais em decomposição, formando o solo. No subsolo de alguns locais podem ser encontrados água, petróleo, gás natural, ouro, ferro, prata, entre outros componentes. Pessoal, a mistura de vários elementos nesse subsolo vai deixando cada vez a terra mais rica, e essa terra, cada vez ficar mais rica, ela vai gerando novos nutrientes, né? Então a gente pode encontrar o petróleo, que é fragmento desse solo que fica lá no subsolo, a água, o gás natural, ouro, prata, ferro, tudo isso a gente encontra porque houve camadas e camadas de solo, e o solo que está lá embaixo ele começa a ficar muito rico de nutrientes que ele recebe do solo que vem de cima. Bom, sabendo disso, a gente vai fazer agora as nossas atividades da página 53. Atividade número 1. Sobre a formação do solo, responda as questões a seguir. Enumere as frases abaixo de 1 a 4, de modo que elas descrevam o processo da formação do solo. Então, a gente acompanhou aí
pelas ilustrações como que acontece essa formação de solo. Ele quer que vocês coloquem nessas colunas, nesses 4 quadradinhos aí do livro, qual vem primeiro. Se é número 1 é a decomposição de restos de seres vivos, é o surgimento dos primeiros seres vivos, o desgaste das rochas ou a formação das rochas. Aí vocês vão achar qual que é o primeiro e colocar o número 1. Aí o número 2, qual que é o segundo passo, de acordo com o que o livro fala. E assim até achar todos os passos, tá bom? De 1 até 4. Na letrinha B, ele está pedindo para que a gente marque um X no número da etapa de formação de solo que está representada na imagem seguinte. Então, a gente vai olhar aqui, ó, nessa imagem e vai colocar. Se essa imagem representa o fator número 1, o fator número 2, o fator número 3 ou o fator número 4, qual que é a parte dessa etapa? Vocês têm que lembrar, eu vou voltar aqui em cima, que primeiro se formam, ao longo dos milhões de anos, com as ações do vento e da água, se formam as rochas, tem as rochas, e essas rochas vão se transformando conforme a temperatura. A temperatura vem, a água vem, o vento vai, passa vento de novo, vem água de novo, e as rochas vão se fragmentando, tá? Elas se fragmentam, vai criando subsolo, e depois do subsolo começa a criação do solo novamente, com uma parte de uma superfície onde dá para criar animais, pisar para caminhar e várias outras coisas que podem ser construídas no solo, tá? Tem que lembrar desse passo a passo para preencher essas questões da atividade. Letrinha número C. Em sua opinião, é para pensar, tá? O processo de formação do solo continua ocorrendo atualmente nos ambientes? Por quê? Converse com seus colegas. Então, esse processo de decomposição do solo, do fragmento da rocha e a criação do subsolo e o solo, subsolo e o solo, ela continua acontecendo de acordo com isso que a gente estudou? É para vocês pensarem um pouco, tá? A número 2 está falando o seguinte, ela pede para a gente analisar essa afirmação. O tipo de rocha que sofre desgaste não influencia no tipo do solo que será formado e, consequentemente, não interfere em suas características. A afirmativa, sim, está correta? Ele está perguntando se a gente concorda. A afirmativa está dizendo que, independentemente do tipo de rocha, pode ser qualquer rocha, de qualquer tipo, o solo sempre vai ser o mesmo e as características sempre vão ser as mesmas. E aí vocês vão colocar se você concorda, sim ou não, e se você concorda, sim, por quê, ou não, por quê. Aí tem as duas opções, porque o solo e a rocha são componentes diferentes do ambiente, assim o tipo de rocha não interfere no tipo do solo formado, ou porque o solo se forma de rochas que sofrem desgastes ao longo do tempo. Assim, o tipo de rocha que é desgastada interfere no tipo de solo formado por ela. Então, se eu for por sim, eu vou responder a opção que eu acho que justifica, né, que explica porque eu acho que sim. E se eu colocar não, eu vou colocar a opção correta que eu acho que por que o tipo de rocha interfere na formação do solo, tá? Aí vocês vão fazer esses exercícios para depois a gente continuar falando um pouquinho mais sobre solo. Essas são as atividades de hoje. Eu vou mandar mais algumas coisas para vocês pesquisarem, tá? Assistirem, na verdade, para complementar as informações sobre o solo. Vocês já viram bastante coisa sobre o solo, estão pesquisando até as coisas sobre experiências, né? De como esse solo absorve a água e tudo mais. Espero que vocês façam essas atividades e tenham um bom final de semana, tá? Fiquem em casa, se cuidem e a gente se vê segunda-feira para corrigir esses exercícios e fazer mais atividades. Um beijão e um bom final de semana.